Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Atis Podcast. Atis Podcast. Ouvir é aprender. Hoje a gente vai desvendar a história de um cara que, pode-se dizer, botou o mundo para ler, Johannes Gutenberg. E aí, pessoal? É isso mesmo. Johannes Gutenberg, o mago da pressa, o mestre da comunicação, o cara que inventou a tipografia moderna e mudou o rumo da história. Olha só você que está aí ouvindo a gente agora no Atis Podcast, curtindo esse papo. Curtindo esse passo. Agradeço ao Gutenberg. Se hoje a gente tem livros, jornais, revistas, É por causa da invenção dele. Verdade. E a gente vai desvendar tudo sobre a vida e obra desse gênio, Desse gênio. usando como base o que a Wikipédia em português nos conta. É isso aí. A gente sabe que ele nasceu lá em Mainz, na Alemanha, por volta de 1400. Mas preparem-se, porque os primeiros anos da vida dele são um mistério. Quase nada se sabe sobre a infância do Gutenberg. Pois é. É como se a história dele começasse com um ponto de interrogação gigante. Mas pelo que sabemos, o pai dele, Friele Gensfleisch-Iserlohn, era ligado à Casa da Moeda da igreja. Imaginem só o Gutenberg crescendo nesse ambiente rodeado de artesãos, metais e ferramentas. Fale essa informação por menor que seja. Pode ser uma peça-chave para entender o Gutenberg. Afinal, ter contato com o trabalho em metal desde cedo pode ter despertado nele o interesse por moldagem, precisão, trabalho manual. Habilidades que foram essenciais para ele criar a prensa. Faz todo sentido. E por falar em habilidades, o Gutenberg mandava muito bem como o Reeves. Dominava as técnicas de fazer moldes, fundir metais, criar peças detalhadas. Exatamente. E essas técnicas que ele usava para fazer joias e outros objetos foram a base para ele desenvolver os tipos móveis de metal. A alma da prensa. É como se ele tivesse juntado seu talento artístico com a sua expertise em metalurgia para criar algo totalmente novo. Que demais! E, gente, para quem não sabe, os tipos móveis de metal são basicamente as letras em relevo. Isso! Eram usadas para imprimir os textos. Imagina o trabalhão que era criar cada letrinha individualmente com a precisão de um ourives. Pensa bem, antes do Gutenberg, os livros eram copiados à mão, um a um, pelos monges. Caramba. Era um processo absurdamente lento e caro. Só os ricos e poderosos tinham acesso aos livros. Aí chega o Gutenberg com essa ideia genial. Tipos móveis que permitiam imprimir várias cópias de um texto de forma muito mais rápida Senhora. e barata. Revolucionou tudo. E a gente aqui no Atis Podcast vai te contar tudinho sobre essa revolução. Com certeza. Aliás, você sabia que a prensa do Gutenberg, segundo alguns historiadores, foi inspirada nas prensas de vinho? Olha só que interessante. Gutenberg, observando o funcionamento das prensas de vinho, que eram comuns na sua cidade natal, teve um estalo de gênio. Adaptou um mecanismo para criar sua prensa que usava pressão para imprimir as letras no papel. Que legal. Genial, né? Demais. E não podemos esquecer da tinari e do papel, né? O Gutenberg também inovou nessas áreas. Sem dúvida. Ele usava uma tinta à base de óleo mais durável. E um papel especial feito de trapos mais resistente que o papel comum da época. Isso. Tudo pensado para garantir a qualidade da impressão e a durabilidade dos livros. E aí, com todos esses elementos em mãos, os tipos móveis, a prensa, a tinta, o papel, ele estava pronto para criar sua obra-prima, a Bíblia de Gutenberg. O primeiro livro impresso com essa nova técnica. Um marco na história da comunicação. A Bíblia de Gutenberg é uma verdadeira lenda, né? Um tesouro histórico. A gente vai desvendar mais a fundo aqui no Atis Podcast. E olha só, para você ter uma ideia do impacto da invenção do Gutenberg nos Estados Unidos, existe um festival anual chamado Festival Gutenberg, Que legal. que celebra as inovações em design, gráfico, impressão e publicação. Olha que bacana. É uma homenagem ao legado do mestre. Sensacional. E você já parou para pensar como seria o mundo sem a invenção do Gutenberg? Fica essa pergunta, a gente continua esse papo na segunda parte do nosso mergulho profundo. Fiquem ligados que a gente já volta aqui no Atis Podcast para desvendar mais detalhes sobre a vida e obra desse gênio da comunicação. Isso aí, valeu galera, não saiam daí. E aí, pessoal, voltamos com a segunda parte do nosso mergulho profundo na vida de Johannes Gutenberg aqui no Atis Podcast. Isso aí. Ouvir é aprender. E a gente estava falando da Bíblia de Gutenberg, né? A Bíblia de Gutenberg. Essa obra monumental que marcou o início da era da impressão em massa. Mas a gente não pode esquecer que essa invenção, por mais revolucionária que tenha sido, não surgiu do nada. Exatamente. A prensa de Gutenberg foi resultado de anos de trabalho, pesquisa e experimentação. Ele se inspirou em tecnologias que já existiam, como as prensas de vinho,
adaptou ideias, testou materiais, um verdadeiro mestre da inovação. E aí que a gente vê a genialidade do Gutenberg. Ele não só inventou a prensa, como também aperfeiçoou técnicas de impressão, desenvolveu tintas mais duráveis. Os um papel especial? Verdade, tudo para garantir a qualidade e a longevidade dos livros. E pensa bem, naquela época, não existia internet, YouTube e Google. A informação era transmitida principalmente através dos livros. Então, a invenção do Gutenberg possibilitou que o conhecimento se espalhasse de forma muito mais rápida e abrangente. É verdade. Antes da prensa, os livros eram artigos de luxo acessível apenas a uma pequena elite. Isso. Com a prensa, a produção se tornou mais rápida e barata, democratizando o acesso à leitura e abrindo caminho para uma verdadeira revolução cultural. E a Bíblia de Gutenberg é um exemplo perfeito disso. Imagina só o impacto que essa obra teve na época. Era a primeira vez que a Bíblia era impressa em grande escala, tornando-se acessível a um público muito maior. E essa acessibilidade foi crucial para a reforma protestante, né? Martinho Lutero pregava suas ideias e com a prensa as pessoas podiam ler a Bíblia por conta própria, em suas próprias línguas e tirar suas conclusões. Com certeza. A prensa de Gutenberg teve um papel fundamental na difusão das ideias da reforma, sem dúvida. Imagina o poder de colocar a Bíblia nas mãos do povo, permitindo que cada um interpretasse os textos sagrados. A gente pode dizer que a prensa de Gutenberg deu um boost na reforma. Mas o impacto dessa invenção vai muito além da religião. A prensa influenciou a ciência, a literatura política, basicamente todas as áreas do conhecimento humano. Sem dúvida. A prensa de Gutenberg foi um divisor de águas na história da humanidade, abrindo caminho para o desenvolvimento científico, o florescimento da literatura, a difusão de novas ideias. E a gente pode traçar um paralelo entre a prensa de Gutenberg e a internet, né? Que legal! Ambas as tecnologias democratizaram o acesso à informação, conectaram pessoas, revolucionaram a comunicação. Perfeito. A internet é como se fosse a prensa de Gutenberg da era digital. E assim como Gutenberg enfrentou desafios na sua época, a gente também enfrenta desafios no mundo digital, como a disseminação de notícias falsas, por exemplo. É verdade. Mas, voltando ao Gutenberg, a gente sabe que ele não teve uma vida fácil, né? Enfrentou problemas financeiros, disputas com sócios. A vida de inventor não era moleza. Com certeza. E naquela época não existia patente, então era muito difícil proteger uma invenção. Nossa. Gutenberg viu sua ideia ser copiada, seu negócio sofrer. Que situação. Imagina só você inventa uma prensa revolucionária e de repente todo mundo começa a copiar sua ideia sem te dar nenhum crédito. Pois é. Parece que Gutenberg morreu sem conseguir aproveitar todo o sucesso da sua criação. Que pena. Mas apesar disso, seu legado é inegável. A prensa de Gutenberg mudou o mundo para sempre. E a gente aqui no What's Podcast Ouvir é aprender. Tenho o prazer de compartilhar essa história incrível com vocês. Mas a gente ainda não terminou. Tem muito mais para desvendar sobre a vida e obra de Johannes Gutenberg. Fiquem ligados que a gente já volta com a terceira e última parte do nosso mergulho profundo. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no What's Podcast. E aí, pessoal? De volta com a gente aqui no What's Podcast Ouvir é aprender. A gente está finalizando o nosso mergulho profundo na vida do mestre Johannes Gutenberg, o cara que revolucionou a comunicação com a prensa móvel. É isso aí. E a gente já explorou bastante coisa sobre ele, né? A vida cheia de mistérios, a invenção da prensa, a famosa Bíblia de Gutenberg. Mas ainda tem um aspecto fascinante da história dele que a gente precisa analisar, o impacto da prensa na sociedade da época. Verdade. A gente focou bastante na invenção em si, mas e as consequências? Afinal, não foi só a produção de livros que mudou, né? A forma como as pessoas se comunicavam, compartilhavam ideias e se relacionavam com o conhecimento passou por uma transformação radical. Exatamente. Imagina só antes do Gutenberg, o conhecimento era como um privilégio restrito a uma pequena elite. Os livros eram manuscritos caríssimos e a maioria da população não tinha acesso a eles. Era como se o saber fosse um segredo guardado a 7 chaves. Sem falar que a maioria dos livros era escrita em latim, né? Uma língua que poucas pessoas dominavam. Verdade. Então, além da questão do acesso físico aos livros, tinha a barreira do idioma. Era como se o conhecimento estivesse trancado em uma torre de marfim longe do alcance do povo. Aí chega o Gutenberg com a prensa e pum! As portas do conhecimento se abrem de uma vez por todas. A produção em massa de livros barateou os custos, tornando a leitura acessível a um público muito maior. Sim. E com a possibilidade de imprimir em diversas línguas, a barreira do idioma também foi derrubada. É como se Gutenberg tivesse acendido uma tocha e iluminado a mente de milhares de pessoas. As pessoas antes privadas do acesso ao conhecimento finalmente podiam ler, aprender, debater, formar suas próprias opiniões. E com isso, um novo mundo de possibilidades se abriu.
A partir do momento em que as pessoas tiveram acesso à informação de forma mais ampla e democrática, elas puderam questionar, criticar e inovar. A gente pode dizer que a prensa de Gutenberg foi um dos pilares da Revolução Científica e do Iluminismo, né? Sem dúvida. Movimentos que transformaram a forma como a gente pensa e enxerga o mundo até hoje. Com certeza. E essa democratização do conhecimento iniciada por Gutenberg continua até hoje, né? A internet, os smartphones, são ferramentas que, assim como a prensa, facilitam o acesso à informação e conectam pessoas do mundo todo. E pensar que tudo isso começou com um cara que teve a brilhante ideia de adaptar uma prensa de vinho para imprimir livros. É ou não é uma história inspiradora? Sem dúvida. A história do Gutenberg nos mostra que uma única ideia pode ter um impacto gigante na história da humanidade. E é por isso que a gente aqui no Artes Podcast se dedica a contar essas histórias, né? Para inspirar, para mostrar que o conhecimento é a chave para transformar o mundo. É isso aí. A gente espera que você tenha curtido esse mergulho profundo na vida de Johannes Gutenberg. A gente se encontra no próximo episódio do Artes Podcast. Ouvir é aprender. Até lá!